Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Josias Elias, sou presbítero da Assembleia de Deus do Ministério de Belém, setor 14. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm contribuído com o nosso canal, que têm divulgado o nosso trabalho, que é para a honra, glória e louvor e exaltação do nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de meditar nesta noite em Salmo número 23. Salmo de número 23, a partir do versículo 1. Salmo número 23, versículo 1 a seguir. É bastante conhecida a palavra do Senhor esse salmo, né? Diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? É um salmo bastante conhecido, até as pessoas que não são evangélicos gostam muito desse salmo e faz questão até de colocar nos seus estabelecimentos, na sua casa, esse salmo, né, que é um salmo muito bonito, né? Esse salmo de Davi, é interessante que o salmista Davi, quando compõe esse salmo, ele olha para ele mesmo, ele olha para ele e agora ele remete quando ele era ainda um pastor de ovelhas. E agora ele se coloca agora como pastor e provedor de todas as suas ovelhas. Davi, quando ele, antes dele ser rei, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Era daquelas ovelhas que saiu o sustento da casa de Jessé e dos irmãos de Davi. Então, Davi, ele olha agora para o tempo em que ele era um pastor, um simples pastor de ovelhas, em que ele era responsável por cuidar das suas ovelhas. Então Davi, ele se lembra que era ele quem tinha que prover pastos verdejantes para suas ovelhas. Era sua obrigação de procurar pastos que não fossem ressecados, pastos que não fossem, vamos dizer assim, que não servissem de alimento. Ele teria que procurar pastos que fossem verdejantes para alimentar as suas ovelhas. Então, por isso que ele olha para as necessidades, né, das suas ovelhas, e era ele que teria que suprir, porque ele era o dono das ovelhas. E também era ele que teria que prover também água para as ovelhas. E é interessante que Davi, ele teria que levar as suas ovelhas para águas tranquilas. Ele não poderia levar suas ovelhas para águas onde houvesse correntes fortes. Poderia as ovelhas serem arrastadas pelas correntezas das águas e serem levadas e morrerem afogadas. Então, a preocupação de Davi era procurar águas tranquilas, como diz o Salmo 23. Então, Davi procurava o local em que as águas passavam e dava aquela quebrada no rio, nos riachos, não sei, em que havia águas tranquilas, para que as suas ovelhas pudessem beber água tranquilamente. Então ele provia alimento e provia também água para as suas ovelhas. E também ele lembra também que ele era o guia das ovelhas. Era ele quem ditava o ritmo das ovelhas, não as ovelhas que ditavam o seu ritmo. Era ele quem parava as ovelhas na hora de beber água, era ele que levava as suas ovelhas para o pasto, para comer os pastos verdejantes. Então, ele era o guia das suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, quando o salmista ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Davi olha agora
que quando ele cuidava das ovelhas de seu pai, ele também era o responsável em defender as ovelhas do mal. Ou seja, ele teria que ficar atento. E o cuidado que Davi tinha por causa dos lobos que poderiam devorar suas ovelhas. Outra ocasião, quando ele foi chamado por Saul, ele fala da sua valentia quando ele defendeu as ovelhas do urso e do leão. Então, Davi muitas vezes arriscou a sua vida para salvar as suas ovelhas. E outra coisa, Davi também teria que prover, além de prover alimento, água, defender as ovelhas, ser o guia das ovelhas. Davi também, ele andava com óleo. Por que o óleo? Quando ele fala, unge minha cabeça com óleo, o óleo era algo indispensável também para o pastor de ovelhas. Porque quando as ovelhas se feriam, ele colocava aquele óleo sobre a ferida das ovelhas para que elas pudessem serem curadas. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, ele olhando para ele mesmo como pastor que era responsável por alimentar, dar água para as ovelhas, guiá-las, defendê-las e curar suas feridas, ele agora olha para Deus como o supremo pastor de todas as ovelhas, de todas as pessoas. Jesus falou, eu sou o bom pastor, João capítulo 10. João capítulo 10. Jesus fala, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E Davi agora coloca Deus como o seu supremo pastor. Ele lembra, se eu alimentei as minhas ovelhas, dei de beber água às minhas ovelhas, guiei minhas ovelhas, defendi minhas ovelhas, curei suas feridas, então Deus também faz as mesmas coisas comigo, conosco. Por isso que Deus é o nosso supremo pastor. E Davi fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então é Deus que provê a alimentação de nós, as suas ovelhas. É Deus também que cuida de nós, provendo água para nós, não é? Então, se Deus não mandar chuva, todos nós morreríamos. Então, Deus nos dá alimentação, nos dá água. Ele também é o nosso guia. A Bíblia diz que é Deus que vai à nossa frente. É Ele que quebra todo o laço, corta o arco, queima os carros no fogo, quebra o arco, corta a lança. Deus faz tudo isso por nós, então Ele nos guia. E em Isaías capítulo 5, 45 fala que Deus ele vai adiante de nós, ou seja, Ele vai à nossa frente, despedaçando os ferrolhos de ferro e as portas de bronze. E Davi também diz, né, colocando Deus como sendo a nossa defesa, que quando vem o mal contra nós, é Deus quem cuida de nós. Por isso que nós vamos ver lá em uma passagem bíblica que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então o Senhor é aquele quem defende as suas ovelhas. Então, como pastor, Deus é aquele que cuida de nós. E a Bíblia diz exatamente isso em João capítulo 10, que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E literalmente Jesus morreu pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho. Então, outra coisa, assim como Davi curava as feridas das suas ovelhas, Deus também cura as nossas feridas. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades tomou sobre si. Então, quando nós temos algum problema na nossa vida, até mesmo na enfermidade, sim, nós temos que confiar em Deus, porque é em Deus que nós sempre devemos confiar, como diz o Salmo 35, confia no Senhor, ou seja, Salmo 37, versículo 5, confia no Senhor, não é? Então nós devemos sempre confiar no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então Davi ele olha para ele mesmo e via que ele era o grande provedor de todas as suas ovelhas. E agora ele olha para Deus e realmente ele diz assim, realmente o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele proveu tudo na minha vida
e Ele sempre cuidou de mim. Então o Senhor, Ele é o teu pastor, Ele é o meu pastor, Ele é o nosso pastor que deu a sua vida por nós, aquele que nos alimenta, aquele que nos veste, aquele que nos guia, aquele que nos defende, ainda que nós andemos pelo vale de sombra de morte. E Davi, quando lembrou disso, ele lembrou de todas as ocasiões em que ele quase morreu. Saul tentou matá-lo, Golias também, mas todas as ocasiões Davi saiu vitorioso. Por quê? Porque Deus sempre o defendeu. E até mesmo tudo o que aconteceu na vida de Davi, o Senhor, o grande pastor das nossas vidas, proveu na vida de Davi e sempre irá prover na nossa vida. Então, se hoje está faltando alguma coisa na tua vida, saiba que o Senhor é o teu pastor, é o meu pastor e nada nos faltará. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém.